mais do que prazer, é um privilégio estar aqui. E é um privilégio porque, como o Edu disse, todo mundo, muitas vezes a própria imprensa tem discutido a política apenas pela lógica dos políticos. Esses mesmos políticos que fizeram com que a gente tivesse aonde está. A ideia da pesquisa foi entender a política não pela lógica dos políticos, mas pela lógica das pessoas. Da Dona Maria, do seu João, do seu José. Pela lógica daquelas pessoas que estão na favela, que saem do país para estudar, dos negros e dos brancos que não se sentem hoje representados pela política que está aí. A ideia da pesquisa era deixar claro se esse movimento da renovação era uma coisa de poucos, ou se de fato era uma demanda da sociedade brasileira. Por isso que nós chamamos esse nosso bate-papo da renovação e da política pela lógica da demanda. O objetivo das 1.500 pessoas que nós, do Instituto Locomotiva, e a ideia Big Data do meu amigo Maurício, que está aí, se uniu para, a pedido do Renova, ver se o Brasil de fato está completamente dividido ou se tem elementos que unem os brasileiros. E hoje, infelizmente, nós vimos que existe algo que une os brasileiros. Que existe um abismo gigantesco entre representantes e representados. E que só vai conseguir ser superado com uma real, autêntica e sustentável renovação da política brasileira. Quando nós perguntamos para a população se eles acreditam que o Brasil enfrenta uma crise política, 96% dos brasileiros afirmam que nós temos uma crise política. 88% uma grave crise política. A questão é que para a grande maioria dessas pessoas, para quase a totalidade desses brasileiros, essa crise política não fica restrita ao ambiente político e acaba atrapalhando toda a sociedade brasileira. Nós temos 99% desses brasileiros que acreditam que a gente tem algum tipo de crise, que afirmam que a política está prejudicando o país. Logo, a política, que é a expressão máxima da democracia e da vontade das pessoas. Não é à toa que quando a gente pergunta a nota que os brasileiros dão para os políticos de uma forma geral, para os deputados estaduais e federais, para a forma como a política é feita, pelo trabalho dos políticos hoje, ninguém ficaria nem de recuperação. É pau direto. Nós não tivemos nenhuma nota de 0 a 10 que chegou a 2. Que chegou a 2. Isso é uma constatação estatística de uma realidade que eu tenho certeza que todos que estão aqui na plateia conhecem e podem confirmar. Não é à toa que quando a gente pergunta para os brasileiros se nas próximas eleições eles votariam ou não em um candidato que atualmente exerce um cargo de deputado ou senador, 78% dos brasileiros afirmam que não votariam. Eu não consigo imaginar qual é a necessidade maior de renovação do que um quadro em que 78%, mas eu vou dizer de outro jeito, Edu, que 109 milhões de eleitores, que é o equivalente a esses 78%. 109 milhões de brasileiros não querem votar em alguém que hoje exerça o mandato de deputado ou de senador. A consequência disso é óbvia. 96% dos eleitores não se sentem representados pela política atual. E é muito ruim para a construção e consolidação de qualquer democracia quando quase a totalidade do seu povo e da população não confiam na classe política que hoje os representa. Mas até aí a gente não tem grande novidade. A gente queria entender na pesquisa, e eu lembro muito dos debates com o Maurício, com a Isa,
com o Edu sobre como construir esse questionário, essa pesquisa, nós queríamos entender quais são as razões da crise de representatividade que vivemos hoje. A gente viu que uma das razões é a falta de transparência. Apenas 5% dos brasileiros acreditam que os políticos atuais conhecem os principais problemas do Brasil. Falta de preparo. Apenas 11% acreditam que os políticos que estão aí se prepararam para desempenhar o seu mandato. Renovar a política é ter políticos e candidaturas que minimamente se prepararam para essa renovação. E uma falta de compromisso dos políticos atuais. Apenas 6% acreditam que os políticos atuais brasileiros costumam ouvir a população para tomar a sua decisão. E apenas 7% acreditam que os políticos atuais pensam nas necessidades da população para tomar a sua decisão. Se todo o poder emana do povo, depois dos números que nós vimos, é dada que a renovação política não pode ser apenas a vontade de alguns, que a renovação política é uma necessidade para a manutenção e ampliação da democracia brasileira. Não dá para passarmos mais alguns anos com essa crise entre representantes e representados. Hoje, 97% dos brasileiros acreditam que é preciso haver uma renovação na política brasileira. 97% da população acreditam que é fundamental haver uma renovação na política brasileira. 94% concordam que a renovação precisa ser nos políticos eleitos. Essas pessoas que estão de branco nas laterais, essas pessoas que decidiram dedicar parte da sua vida ao serviço público, porque a política é servir ao público, com toda certeza e com o apoio de vocês, tem condições de mudar essa situação. 99% acreditam que é necessário mudar a consciência e a postura dos eleitores. E 97% de ter regras eleitorais que tornem a convivência e a possibilidade de renovação na política mais fáceis. O fato é que ninguém quer ficar parado. E se a população não fizer nada, nada muda na política. Essas pessoas que estão de branco fizeram alguma coisa. A ampliação do trabalho do Renova depende que todos nós façamos alguma coisa. Que pode ser doar, que pode ser compartilhar as ideias do Renova, que pode ser se candidatar. O fato é que nesse cenário de total descrédito, de falta de luz no fim do túnel, era possível que a população e que os eleitores acreditassem em soluções milagrosas, acreditassem que um juiz, um militar, que as mídias teriam condições de promover a renovação da política brasileira. O que a gente viu é que não. Que 74%, 3 de cada 4 eleitores no Brasil acreditam que quem muda, que quem é capaz efetivamente de renovar a política é a sociedade. Não é à toa que o slogan do Renova é da sociedade para a sociedade. É que o brasileiro já entendeu que junto ele pode ir mais longe. Que na urna e votando, ele pode ir muito mais longe. Hoje, 87% acreditam que é preciso agir para melhorar a política nacional. Que não será apenas com o silêncio, ou com as abstenções, ou com voto nulo de protesto a essa situação que está aí, que as coisas vão mudar. As coisas só mudam quando existe ação. Mas se todos querem mudar, por que na visão dos brasileiros as coisas não mudam? O que será que impede com que essa demanda clara da renovação política aconteça?
Pela pesquisa, 80% dos brasileiros acreditam que os políticos que estão no poder não querem mudanças na política. Porque mudar a política significa que eles têm que mudar. Porque, segundo a população, mudar a política significa ter transparência. Significa cumprir o seu mandato até o final. Mudar a política significa abrir mão de poder. E a política atual não está disposta a abrir mão de poder. 94% dos brasileiros acreditam que os políticos atuais estão muito mais preocupados em se manter no poder do que em governar para o povo, do que em servir. Amigos bolsistas, queridos, que eu tive a oportunidade de participar da banca de seleção, que eu tive a oportunidade de participar do curso de formação, eu espero de verdade que com a eleição de vocês isso mude. Não é pequena a tarefa de vocês. Não é secundária a tarefa de vocês. Nada pior do que para uma democracia do que essa crise entre representantes e representados. Quando nós perguntamos para as pessoas o quanto que elas acreditam que deveria haver mais espaço para cidadãos comuns serem candidatos, 88% das pessoas acham que deveria haver mais esse espaço. Vamos ser direto aqui, como tudo no Renova. O problema é que, de um lado, existe uma demanda pela renovação política, uma demanda da sociedade. Do outro lado, a gente enxerga a política tradicional fazendo de tudo para se manter no poder, criando regras que dificultam essas mudanças, criando regras que impedem o financiamento, que impedem as candidaturas, fazendo com que essa decisão individual e essa vontade de mudar dos brasileiros acabam dependendo logo daqueles que os brasileiros acreditam que não querem a mudança. O lindo do Renova é a possibilidade de criar essas alternativas, para que o povo tenha o direito de escolher, e não de fingir que está escolhendo, entre aqueles mesmos que sempre formaram a política que está aí. Hoje, 93% da população acredita que é possível formar novas lideranças políticas para mudar o país. 93%. Nós não estamos falando apenas de novos rostos. Nós estamos falando de uma nova demanda da sociedade, para uma democracia mais plena, muitas vezes mais direta, para uma democracia em que o novo protagonista seja, de fato, o povo, o eleitor. Que o novo protagonista sejam essas pessoas que estão de branco do lado de vocês e que tiveram a coragem, que eu não tive, de querer me candidatar, que muitos de vocês não tiveram em querer se candidatar. Não é pouco o que essas pessoas estão fazendo. Para terminar, nós vimos que 9 de cada 10 eleitores apoiariam um movimento que busca renovar e melhorar a política do Brasil. É por isso que, mesmo sem muita divulgação, nós tivemos mais de 4.000 inscritos para o processo de seleção no Renova. 80% acreditam que iniciativas como Renova são boas para a democratização da política brasileira e que esperam ter, nas novas candidaturas, candidaturas que ouçam as pessoas para tomar suas decisões políticas. 95% dos brasileiros esperam ter candidaturas que ouçam as pessoas para tomar suas decisões. 95% que estudem sobre o problema do país. E é isso que o curso de formação fez. Formar candidatos para serem excelentes parlamentares. 94% acreditam que estudar sobre o papel e funcionamento das instituições políticas. 9 de cada 10 eleitores acreditam que isso é fundamental para os candidatos se comprometam a cumprir o mandato até o final. E 9 de cada 10 que eles sejam transparentes com a população. Não é à toa que a vontade de renovar é importante.
Eu termino dizendo que a pesquisa deixa claro que a renovação política passa necessariamente por formar novas lideranças, por ter candidatos que ouçam as pessoas, que estudem sobre os problemas do país, que saibam como as instituições funcionam, que sejam transparentes e comprometidos de fato com a renovação política e que sejam intransigentes com o combate à corrupção. Quando se fala em renovação, todo mundo acha que é impossível. Quando se fala em renovação, muitas vezes se ouve que os políticos que estão aí não vão deixar com que isso aconteça. Como dizia o velho Raul, sonho que se sonha só é só um sonho. O que essas pessoas estão fazendo, o que o time do Renova está fazendo, o que vocês que estão contribuindo estão fazendo, é deixar claro que sonho que se sonha junto é e será nas urnas uma realidade do Brasil. Muito obrigado.